Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais esse curso de telecomunicações. Hoje vamos falar sobre o decibel, o dB. A definição do decibel, está mostrada na figura, é uma relação entre potências. Temos a potência P1 no numerador, dividido pela potência P2 no denominador. Aplicamos o log na base 10 e esse resultado multiplicamos por 10. Então, verificamos o seguinte. Primeiro, logaritmo na base 10, ou decimal. Relação de potências em watts, múltiplos ou submúltiplos do watt. Se a relação em dB for positiva, é uma indicação que P1 é maior do que P2. Se a relação for negativa, é uma indicação de que, nesse caso agora, P2 é maior do que P1. Então, uma relação em dB negativa é apenas uma indicação de que a potência do denominador é maior do que a potência do numerador. A relação é adimensional. dB não é uma unidade de potência. dB não é uma unidade. dB é uma relação entre potências. O decibel é uma relação. Ambas as potências devem estar evidentemente expressas no mesmo múltiplo ou submúltiplo do watt. Então, não se esqueça, o dB não é potência. Você não mede uma potência de saída de 20 dB de um amplificador. Isso está incorreto. O amplificador pode até apresentar um ganho de 20 dB, mas não uma potência de saída de 20 dB, já que o dB é uma relação entre duas potências e é adimensional. Nesta tabela, mostramos que quando a relação é igual a 1, a relação em dB é zero. 10 log de 1 é igual a zero. Se a relação é 1000 vezes, se P1 é 1000 vezes maior do que P2, temos uma relação de mais 30 dB. 1, 0 dB. 0 dB não é ausência de potência. 0 dB é que as duas potências que estão sendo comparadas são iguais, apresentam o mesmo valor. Quando a potência agora, P2, o denominador, é maior do que P1, temos uma fração. Neste caso, se temos 1/10, se P2 é 10 vezes maior do que P1, a relação é de menos 10 dB. Não existe potência negativa, mesmo porque dB não é potência, é uma relação. Menos 10 dB indica que a potência do denominador é 10 vezes maior do que a do numerador. Menos 30 dB significa que P2 é 1000 vezes maior do que P1. 10 a menos 1, menos 10 dB. Alguns valores devem ser guardados de memória se você vai trabalhar na área ou se pretende fazer algum concurso. Observe que uma relação de uma vez, 0 dB. Uma relação de dobro de 2 vezes, 3 dB. O dobro, multiplicar por 2, equivale a somar 3 dB. No caso análogo, dividir por 2 ou multiplicar por meio significa subtrair 3 dB. No caso de relações de 10 vezes 10 a 1/10, temos, respectivamente, para 10 vezes mais 10 dB. E para dividir por 10, temos menos 10 dB. 1 watt para 2 watts, multiplicamos por 2, houve um incremento de mais 3 dB. De 5 watts para 1 watt, houve uma redução de 1/5, ou uma diminuição de 7 dB, ou uma variação de menos 7 dB. De 1 watt para 1 watt, a relação é 1, 0 dB. Não houve mudança. Temos agora um exemplo onde aplicamos 1 watt na entrada e obtemos 100 watts na saída. E queremos saber a relação em dB entre, observe a pergunta, entre a potência de saída e a potência de entrada. Substituímos, então, a potência de saída 100 watts no numerador e a potência de entrada 1 watt. Observe que 1 watt com watt cancela, a dimensional, 10 vezes log na base 10 de 100, e obtemos mais 20 dB. Ou seja, quando entra 1 watt e sai em 100, o amplificador multiplicou por 100 vezes em potência. Isso equivale a mais 20 dB. Veja na figura agora, a potência de entrada 1 watt, saída 100. Multiplicamos por 100. A potência de entrada obtivemos 100 watts. Um ganho de potência de 100 vezes, então, equivale a um ganho de potência de 20 dB. Observe que o ganho é adimensional. A potência é a entrada e a potência de saída. A relação entre as potências é adimensional. O segundo exemplo é bastante comum na área de telecomunicações quando realizamos medidas de potência de transmissores. Geralmente, a potência do transmissor excede a potência máxima de entrada do instrumento de medida de potência.
Então, nós colocamos um atenuador entre o transmissor e o medidor de potência para que o equipamento de medidas não seja danificado pelo excesso de potência de entrada. No nosso caso, nós temos que a potência aplicada na entrada do atenuador é de 50 watts. E a potência que sai do atenuador, que vai ser aplicada ao medidor de potência, é de 2,5 watts. De modo que o medidor de potência tem que suportar essa potência de 2,5 watts. Queremos saber a relação em dB entre a potência de saída do atenuador, 2,5 watts, e a potência de entrada desse mesmo atenuador, 50 watts. Substituindo os valores, 2,5 e 50 watts, obtemos menos 13,01 dB. Menos 13 dB arredondando. Então, esse é um atenuador de 13 dB. Observe que não falamos atenuador de menos 13 dB. O usual é dizermos simplesmente uma atenuação de 13 dB. Quando você trabalhar, por exemplo, com analisadores de espectro, que são instrumentos mais sensíveis de alto custo, observe que na entrada do instrumento está caracterizado não apenas a impedância característica como uma faixa de frequência, mas como principalmente os limites máximos de operação de sinal. 25 volts de tensão contínua ou 1 watt de sinal, mais 30 dBm. Se você ultrapassar esses valores, certamente irá danificar o instrumento de alto custo. No próximo exemplo, temos um amplificador que as impedâncias de entrada e saída são diferentes. Observe, 300 ohms na entrada, 75 na saída. E são dados a potência de entrada, 20 miliwatts, potência expressa em miliwatts, e a tensão de saída, 6 volts. O problema pede, ou queremos medir, a relação em dB entre as potências de saída de entrada e entre as tensões de saída e tensão de entrada. Então, está aí o modelo do nosso amplificador. E a solução basta, para a relação de tensão, calcular a tensão de entrada, através da equação raiz quadrada de P vezes R. 20 miliwatts, 300 ohms, raiz quadrada, obtemos que a tensão da entrada do amplificador é de 2,45 volts. A potência na saída, usamos uma equação equivalente, V ao quadrado sobre R, a tensão de saída são 6 volts, a impedância é 75, temos 0,48 watts. Ora, então a relação entre potências é 480 miliwatts ou 0,48 watts e 20 miliwatts ou 0,02 watts. Temos uma relação de 13,8 dB. A relação entre tensões é dada pela relação entre as duas tensões, a de saída 6 volts e a de entrada 2,45 volts, calculando log, e agora observamos que multiplicamos por 20. Potência V ao quadrado sobre R. Então, passa agora a multiplicar por 20. Nesse caso, a relação de tensão em dB é de 7,78 dB. Observe, então, que a relação entre potência e a relação de dB para tensão são diferentes. Isso pode acontecer e acontece quando as impedâncias de entrada e saída do amplificador são diferentes, como no nosso caso desse exemplo. Por isso, quando você especificar o ganho em dB de um dispositivo, garanta que todos saibam o que você está falando, se é potência ou é tensão, para não haver problema de especificação. Veja, para a tensão, multiplicamos por 20 vezes. A equação geral está mostrada na figura. Quando as impedâncias de referência são iguais, ou seja, quando R1 e R2 são iguais, temos 10 log de 1 igual a 0, cancelando, e a relação em dB é calculada 10 log de base 10 de P1, P2, ou 20 vezes log na base 10 de V1, V2. Observe que, então, o valor vai ser igual. Tanto faz você calcular 10 log de P1, P2, como 20 log de V1, V2. Quando as impedâncias de entrada e saída ou de referência são diferentes, no entanto, haverá uma correção de impedâncias para esse valor. Observe ainda, cuidado, que R1 e R2 estão invertidos em relação a P1, P2, V1 e V2. Observe com cuidado a equação. Obrigado por ter assistido a mais essa aula e até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser fazer algum comentário, use a área de comentários. Se for uma dúvida, vamos procurar responder tão logo seja possível. Obrigado.